Agora foi. Muito boa tarde, sejam bem-vindas, criaturas veterinárias, à segunda live da semana de aquecimento para o webinário Neonato na Prática, aonde eu vou te ensinar como viver da neonatologia clínica de campo sem depender de equipamento ou estrutura hospitalar, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 13 de abril. Hoje estamos aqui do Aras, fazendo exatamente atendimento de potro, e eu vou inclusive contar o que está acontecendo ali, ó. Todo mundo está ali mexendo na potrinha, e aqui nosso cenário está bem mais agradável do que o lá de casa. Então, até sexta-feira a gente vai ter live todos os dias aqui pelo Instagram, sempre meio-dia, e hoje eu vou falar como que você vai ser visto como investimento para o Aras, você veterinário. Por que você precisa saber disso? Para o cara te chamar, é simples assim. E aqui eu fiquei contra a luz, mas é para vocês poderem ver lá atrás o que estava acontecendo, e não adiantou nada, eu vou até ficar mais para cá. Deixa eu botar para cá, que aí melhora a luz, para não ficar tão clara aqui dando um reflexo. Mas todo lugar, aqui é um galpão aberto, então todo lugar que eu rodar vai ter uma luz meio ruim. Então, é o seguinte, o que acontece? Vou seguir o meu roteiro. Nessa época, estamos em abril, o que está acontecendo nesse momento? Os potros já nasceram. A estação de monta vai mais ou menos de outubro a março na maioria dos lugares. Ah, tem estação diferente do quarto de milha? Tem. Mas a população de cavalos, via de regra, em quantidade, vai funcionar assim, das raças que tem em muita quantidade. Então, nesse momento de final de estação, já tem donos que perderam potro. Então, foi durante a gestação, a égua abortou, ou então nasceu e morreu logo depois do parto, ou então morreu depois de um tempo. Um teve diarreia, o outro teve ninguém sabe o que, o outro estava bem e morreu do nada, e no final das contas foi um grande prejuízo para o dono, porque ele tem muita perda de potro. Isso aí é a queixa comum dos criadores. E o que isso significa? Prejuízo, em dinheiro mesmo, para o cara. Aí ele começa, meu Deus, de novo, eu vou parar de criar esse ano, porque não é possível. Ou então, não preciso chamar veterinário, porque potro morre mesmo. Tudo tem que encaminhar para o hospital. Não tem nenhum veterinário que resolva a minha vida. E aí eles também estão meio putos com o pessoal da reprodução. Porque o que o pessoal da reprodução faz, via de regra? Embrião. O veterinário de reprodução vai lá, deveria cobrar a quilometragem, pelo menos, confirma o embrião, faz a prenhez da égua. Embrião, para quem não sabe, é quando você faz a transferência de embrião, tira vários embriões de uma égua importante e coloca em receptores. Prenhez é a própria égua gestando o produto. Aí, quando chega lá com 60 dias, o cara cobra e tchau e benção. Sai do Aras, vai tirar férias e volta na próxima estação. Só que teve dono que chegou nesse momento que a gente está agora e morreram 30%, 40%, 50%, 70% dos potros do cara, daquele lugar. E aí ele está extremamente
descrente, desmotivado de investir tudo de novo, que acaba que eles entram num ciclo que precisa investir de novo, porque vende embrião, vai com bicho para a prova e ganha a prova, então ele precisa vender a cobertura do cavalo, ele precisa ter produtos em casa que sejam bons, que vão para a pista de novo e que ganhem para falar, olha como os filhos desse cavalo são bons. E aí faz um leilão e vende por aqueles valores astronômicos. Então, esse ciclo o cara tem que manter fazendo. Mas ele está sofrendo agora com o tamanho desse prejuízo, porque perdeu muito potro. E quanto que eles gastaram para fazer? Só gastaram para fazer esses potros com animais de casa. Aqui eu nem vou colocar detalhes de gastos de coleta de sêmen de outro lugar, de buscar sêmen congelado, de doadora que está em central, nada disso. Vamos fazer a conta básica só com o pessoal de casa. Quanto que o veterinário de reprodução recebeu? Vamos supor que um lugar, tipo esse Aras aqui, fez 30 embriões. Vai variar muito de acordo com o lugar do Brasil. Aqui no estado do Rio, a gente vai considerar aí R$ 1.700 de média no embrião confirmado. Aí o cara que fez 30 embriões, se você multiplicar 30 vezes 1.700, só de embrião confirmado, sem custo de quilometragem, de medicação, de esses outros gastos, ele pagou para o veterinário de reprodução R$51 mil. Saiu do bolso dele, na estação de monta. Se o cara perdeu 30%, que foi o menor número que eu falei, que é comum de acontecer, é o que a gente não está deixando acontecer aqui. Aqui é um Aras que faz pouca reprodução. Eles não são de ficar levando bicho para a pista e gerar essa demanda, um garanhão famoso, todo esse processo. Não são. E aí, tem 2, 3 produtos. Se tem 2 produtos, perde um produto, é metade. Já, então é 50%. Aqui, em 30 nascimentos no ano, você perder 30% já é muito bom. Já é uma taxa muito boa para esses criadores de campo. Criadores de campo que eu falo é que não acompanha parto, que não faz tudo aquilo que a literatura recomenda. Então, se ele perdeu 30% de R$51 mil, que ele já pagou para o cara, ele já perdeu, rasgou, jogou no lixo, R$15.300. Aí a gente parte para a segunda conta. Por quanto que ele poderia vender um potro? Você pergunta aí para ele, você fala, olha, essa potrinha aqui, se você fosse vender ela, por quanto você venderia? Por quanto você acha que alguém realmente pagaria? Aí ele vai falar um valor. Às vezes vai falar valores altíssimos. E aí, quanto que vale um potro, então, dele? R$10 mil. Vamos usar como padrão. Um bicho registrado, filho de animais bons que estão ganhando, que os filhos estão ganhando. Se for no quarto de milho, então, R$10 mil é qualquer produto de qualquer modalidade. Praticamente você não acha um potro por menos de R$10 mil. E se forem 30% dos 30 que ele perdeu, que ele iria vender no futuro, R$100 mil. 10 vezes R$10 mil. Então o cara teve um prejuízo de 15.300 prejuízo, deixou de ganhar 100 mil, que ele poderia vender esses produtos se eles existissem, certo? Então, somando esses 100 mil com esses 15.300, dá R$115.300 de prejuízo em um único ano. Isso é fazendo a conta friamente aqui e básica. Aí tem a parte secundária, que não tem a ver só com o prejuízo financeiro, que é o leilão, por exemplo. E o leilão que não deu a quantidade de lotes porque não tem os potros para colocar nesse leilão.
Se eram para ter 30 potros e tem 15, tem 10, tem o tanto que ele vai ficar no Aras. E aí, o que ele vai botar no leilão para vender? Para girar esse ciclo que eu comentei no início. Não tem os potros. Aí ele começa a vender embrião. Embrião não dá, às vezes, o mesmo preço do potro. E como é que você vai vender um embrião que às vezes você não tem a quantidade para entregar também? E aí os que vão ficar para você? A conta, você já vende o embrião da próxima estação, que seriam os 30 que você iria ficar. E os filhos do cavalo? Que o cara tem um cavalo que está ganhando a nacional e ele mesmo não tem filho do cavalo para oferecer para o mercado. E o mercado está procurando. Ele está falando, ô fulano, e o filho do cavalo tal? O que você tem na sua casa para mostrar? O cara, não tenho. Então, além da parte financeira, essa parte de mercado, do que gira esse mercado do cavalo, do que pode pedir de valores, de ter mesmo aquela reunião do cara que vai ver a produção no lugar. Eles fazem esses encontros, igual aqui, esse ambiente. Olha só como é bonito aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, elas estão ali, fazendo os procedimentos na potrinha, que está sedada. Eu vou falar do caso da potrinha também, calma. Aqui as baias, ó. Algumas baias. E é um galpão todo aberto e todo cheio de mesa, cadeira, mesa de sinuca. E ali um redondel. Para que tem esse redondel ali? Para eles se reunirem com os amigos e mostrarem a tropa. Faz um churrasco aqui, vamos lá ver a tropa do fulano. Aí como é que ele vai ver a tropa do fulano? Que não tem tropa, não tem potro, não tem nada novo, não tem nascimento nenhum. Então não é só a conta. Esses detalhes fazem o cara sofrer nesse momento que a gente está agora. E você, veterinário, pode ser a solução de todos esses problemas. Eu vou ensinar. Por quê? O dono, às vezes, ele até tem esses números por alto. Ai, que prejuízo, fiz um embrião e gastei tanto e não sei o quê. Como é que eu convenço o meu cliente, mostro para ele que é mais vantajoso ele tratar essa potrinha do que deixar ela morrer? Só por ela ser fêmea. Só perto do que ele deixou de perder à toa, se ela morrer. Exatamente nesse raciocínio. Quanto você gastou com ela para fazer ela, com a reprodução? O óvulo da égua, a cobertura do cavalo, a gestação dela, quanto que você já gastou? Quanto que ela já custa direto? E ela ficando viva, pode fazer o quê? Produzir. Ai, se ela ficar aleijada, se ela não for para pista, se ela não for boa, ela pode produzir. E aí você pode emprenhar ela de um cavalo bom, colocar no leilão e vender. Ou vender direto. Também, se ela é filha de um cavalo bom, uma égua boa, você pode vender ela prenha. Você pode vender embrião dela, que às vezes ela mesma não vai conseguir ir para uma prova, mas ela vai ter filhos que vão e que vão chegar nesses valores. Às vezes um filho vale 50 mil, 100 mil, 200 mil, quem sabe? E aí você aprendendo esses argumentos, você pode se apresentar como uma solução. Então, às vezes ele não faz a conta, mas o sentimento ele tem. De não estar conseguindo fazer um leilão, de estar querendo se reunir com os amigos e não ter nada para mostrar para os amigos. E aí você traz à tona essa conversa. Porque às vezes, até a conta, às vezes ele não para fazer. Mas é lógico. Essas contas são lógicas. Então você pode entrar com a neonatologia para dar esse retorno para o cara. A neonatologia, o seu aprendizado, a sua atuação na neonatologia, ela é a solução para tudo isso que o cara está vivendo agora, para o que ele está sofrendo agora. E é isso que a gente vai detalhar um pouco hoje. Quando você aprende a atuar assim a campo, da forma certa. Então, quais benefícios de você aprender isso? Aprender a ser visto como um investimento dentro do Aras. Para o recém-formado,
Você aprendeu a neonatologia. Você pode fazer parceria com um veterinário de reprodução, que já está naquele ARAS. A Lana, ela, assim que voltou para a cidade dela, ela entrou, começou a estudar a neonatologia, o neonato na prática, e uma das coisas que ela fez, assim que voltou para a cidade, foi, porque eu falo, igual a mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui agora, manda mensagem para o veterinário de reprodução falando que você atende potro. Vê quem são os veterinários da sua região, pergunta em loja, pergunta para os ferradores, vai em prova, pergunta para os donos, quem que é o veterinário de reprodução da região. Rapidinho você descobre. E aí você avisa que atende potro. Ou faz para os áreas direto. Também serve. O que vocês precisam? As ampolas. DMSO está aqui, o Asum está aqui também. O Asum está aí do lado também. Aí, voltando aqui, porque eu tenho roteiro, então não me perco. Se eu começar a me perder, vocês coloquem um emojizinho da foca, para não ficar delirando aqui a vida toda. Então, você tem a oportunidade de fazer parceria. Eu sou recém-formada. Vou fazer parceria com o veterinário de reprodução, porque ele faz os potros e precisa de alguém para atender. Ele não sabe atender. Ou direto com os ARAS. Atende a demanda gigante que existe, que não tem quem faça. Então, eu sou recém-formado, os colegas cobram mais barato. Dane-se, eles não atendem potro. Mas só que ninguém me conhece ainda. Vai te conhecer desesperadamente. É só você dar resultado na neonatologia. Por quê? E você precisa aprender a atender na prática. Não na teoria. Não na aplicação do hospital. Outra história da Amélia, uma aluna que trabalha com reprodução no ARAS em São Paulo, de puro sangue inglês. O veterinário que fazia a parte clínica bateu as botas, foi lá para a terra do pé junto. E aí ela precisou assumir a parte dos potros, porque eles ficavam doentes. E aí ela falou, cara, não sei atuar com potro, eu mexo com reprodução. O que eu vou fazer? Chamar uma veterinária, ou um veterinário que seja neonatologista. E aí ela chamou algumas vezes o veterinário para atender e ele só falava, isso daqui tem que mandar para o hospital. Isso aqui tem que mandar para o hospital. E ela falava para o cliente, eu não vou gastar em hospital, eu não vou fazer isso. E aí ela viu eu falando sobre isso aqui, falando o que eu estou falando para vocês, e começou a assistir o neonato na prática de acordo com a demanda dela. Ela não tinha tempo de assistir. Ela falou, minha rotina da reprodução é uma doideira. Então, metia no carro, você tem como baixar a aula lá no aplicativo do Hotmart, e mesmo que você não tenha sinal, você coloca lá no Bluetooth do carro, vai escutando a aula. E ela falou que fazia isso. Escutava. Aí chegava lá, anotava o tratamento que precisava, não sei o que, fazia. Era de acordo com a demanda. Escutava uma aula, aplicava. Escutava uma aula e aplicava. Qual foi o resultado? De quando ela entrou no neonato na prática. No mesmo dia, ela me mandou mensagem no Instagram. Inclusive, me mandem mensagem no Instagram, porque eu gosto de saber. Eu gosto de saber quem teve resultado com o curso. Cara, fiz aquela coisa que você falou no curso e funcionou. Ou, cara, quando eu comecei, morriam 50% dos potros do lugar, e aí eu comecei a implementar o neonato na prática, e agora a gente não perdeu nenhum nessa estação. O cliente que eu atendo, que foi o único cliente mensal que eu fiquei, porque eu preciso para a minha sanidade mental, não posso ficar só no computador, não posso ficar só em casa, 0 perdas. Já há 2 estações seguidas. A gente não perdeu nenhum potro. E lá tem em torno de 15 nascimentos, 20 nascimentos,
que é pouco, mas não é tão pouco assim. E a gente não perde nada sem acompanhar parto, ninguém foi para o hospital, tudo tratado a campo com a clínica, e é o que eu vou falar desse caso aqui de hoje. Resumo da ópera, a Amélia, que eu não terminei de falar a história, conseguiu não perder mais produtos. Ela perdeu assim que entrou, que ela me mandou no Instagram o caso, eu falei, olha, esse daí provavelmente você vai chegar, vai acessar e ele vai morrer, porque já tá muito, ela tá entrando em choque já. Então, qualquer coisa que você fizer, tem pouca chance de funcionar. E não deu outra. Realmente, essa primeira potra veio a óbito. Mas as outras, ela começou a tratar um monte ao mesmo tempo. Porque ela conseguiu perceber, de forma precoce, que eles não estavam bem. E ela começou a intervir de forma mais precoce. E para quem mexe com reprodução, qual é o grande benefício de você aprender a neonatologia? Igual a Amélia fez. Te diferencia do resto. Então, você não faz só gestação entrega com 60 dias e tchau. Você fideliza o cliente, porque você garante, você acompanha, aprende a fazer o acompanhamento que permite que o potro nasça. Você depois faz toda a adaptação do ambiente para que o potro nasça saudável, num lugar saudável. Aí aprende as primeiras horas de vida, os primeiros 3 dias, 7 dias, tudo que você tem que fazer, que em uma live, com certeza, eu não consigo ensinar. Lá são 22 aulas. E assim, bem direto ao ponto. Porque o pessoal da reprodução não tem tempo. Fora da estação de monta tem. Então agora é uma época ótima para você entrar e estudar. E aplicar o acompanhamento. Porque o segundo ponto é que você fideliza o cliente. Você agora recebeu do cliente, ele não é mais seu cliente. Você fez as coisas da reprodução, ele te pagou e tchau. Pode muito bem começar a cotar no início da estação que vem com outros veterinários para ver qual que vai ter a condição melhor, qual que vai ter o preço melhor para ele no final das contas. Você, nesse caso, não compete por preço, porque você continua no cliente, fecha um contrato mensal e faz o acompanhamento. Você é diferente do resto, que foi o primeiro ponto que eu falei. Isso te dá, além de tudo, estabilidade financeira, porque você cobra um valor fixo por mês. Então, você sabe que todo mês, fora da estação de monta, que você não tem o que fazer, se você não é um veterinário famoso que congela sêmen, o que você vai fazer fora da estação de monta? Me diz. Chorar, tirar férias, só se você tirou muito embrião. Mas se você é uma pessoa simples mortal, que nem eu, um veterinário simples, você vai fechar cliente e ter estabilidade, cobrando valor fixo por mês. Então, é muito bom, tanto para recém-formado, como para quem mexe com reprodução. E qual o principal erro? Porque, tá bom, então, sou recém-formado, vou começar, porque você falou que começar pela neonatologia é bom, mas o que eu quero é trabalhar com ortopedia. Não, eu quero fisioterapia. É o meu sonho trabalhar com fisioterapia. O erro não é você querer trabalhar. Você pode querer trabalhar com qualquer área e você chega nela. O erro maior é você querer começar por serviços, por áreas que tenham duas coisas. Anota aí. Um alto investimento inicial e um alto risco para o dono. Essas duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a reprodução. Se você quer começar pela reprodução, você tem que comprar microscópio, ultrassom, lupa, um monte de material, vagina artificial, sonda, aquela mangueira de silicone, um monte de investimentos. Aí, ó, Gabriela tá falando, sim, tudo é muito caro. Inclusive, gente, podem conversar comigo, porque eu estou ao vivo, e aí é legal a gente conversar, eu gosto também, de não parecer que eu tô aqui sozinha olhando pra minha cara. Então, o que acontece?
Você quer começar pela reprodução, empatou lá aquele dinheirão, aí você faz um monte de boleto. Vou parcelar no boleto, porque 300 e pouco, mais 100 e pouco, mais 50 e pouco, mais 200 e pouco por mês, não vai, eu vou conseguir pagar. Não vai ser um valor tão alto assim. Mas aí o que acontece? Se você não tem experiência, se você já não sabe fazer o processo todo sozinho, você não dá resultado. E como que é o recebimento? Confirmou o embrião com 60 dias, ou aprende com 60 dias, você recebe. Não confirmou, não recebe. Então você já tomou na carraqueta aí. Gastou o dinheiro, não vai receber porque você ainda não sabe. E para o dono? Se você não dá resultado, o cara perdeu a estação dele inteira, porque fechou com você. Então você acha que ele vai te dar oportunidade? Ai, não te conheço, não sei nada de você. Você está começando, é recém-formado. Eu vou te dar oportunidade? Vou botar a minha estação de monta na sua mão? Não vai. Não se iluda. Então, mesma coisa na ortopedia, por exemplo, que você vai comprar raio-x, ultrassom, vai ter que fazer um monte de curso, porque para aprender a parte prática mesmo, como é que você vai treinar num bicho de alguém? Como é que você vai infiltrar uma articulação? Como é que você vai lavar? Como é que você vai fazer toda a parte que o ortopedista é obrigado a fazer o tempo inteiro num animal atleta? Porque quem vai receber atendimento ortopédico é animal de mais alta performance. Os bichos de serviço, coitadinhos, é atendimento clínico e olhe lá se tiver. Então, um recém-formado, duas coisas. Investimento alto para começar. E um risco alto para o dono, esquece que ele não vai te chamar. E a diferença. Então, o erro que é incomum para tanto quem é da reprodução como quem é recém-formado. Foi o que eu sofri lá no início, até aprender. Querer aplicar a neonatologia ideal no campo. Ficar medindo junção útero-placentária, achar que você precisa acompanhar parto, ficar passando ultrassom em pulmão de potro. Essa potrinha aqui, eu atendi ela, sei lá, mais de um mês até fazer o primeiro hemograma. Porque eu só vou fazer um hemograma se ali tiverem respostas. Eu não preciso fazer um hemograma se eu tenho respostas clínicas. A potra está com uma infecção. Se eu estou vendo que ela está com uma infecção, eu preciso tratar a infecção, não preciso fazer um hemograma. Para falar, realmente, parabéns, gastou o dinheiro do cara à toa fazendo um exame. Não faz sentido nenhum. Então, você fazer, por exemplo, vou fazer a medição da junção útero-placentária para ver uma placentite de forma precoce. Ah, é válido? É bom? É válido, é bom. Agora, você tem um lote de 30 éguas gestantes, num calor de 50 graus, presas num curral, numa pancadaria, porque uma égua é dominante, a outra também. Aí elas começam ali num ambiente pequeno a disputar e estresse. O que é mais importante? O que é mais prejudicial? O estresse que eu vou gerar ali num calor do cão, na pancadaria, para ficar 2 horas passando ultrassom, que demora, não é ultrassom assim, fio a mão, prenha, fio a mão, vazia, ovário direito tal coisa, edema tal coisa. Não é esse tipo de ultrassom. A medição da junção útero-placentária é mais demorada. Se você tem uma égua, você pode fazer isso. Ah, é lindo, vamos acompanhar, vamos fazer. Agora, em lote, não existe, não se aplica essa coisa ideal, não funciona. Acompanhar parto, o cara colocar um funcionário, tá difícil um funcionário para tratar. Quem dirá para acompanhar o parto? São raros os lugares que tem funcionários que dão conta, se preocupam em fazer o que o bicho precisa, o mínimo que eles precisam. Então, essa coisa toda que a neonatologia, que você pegar um livro para estudar, se você for fazer cursos por aí, que você vai aprender, ela ensina, é isso. E aí, você vai fazer o quê?
com a realidade, com coisas que você não muda, não tem controle. Não consegue atuar. Aí você fala que tem que mandar para o hospital, o cara fala, não vou mandar. E aí você faz o quê? Chora, não atende a demanda, não resolve o caso dele, deixa o potro morrer? Essa é a sua escolha? E cadê que já subiu o comentário? A Débora. Estou quase formando. Qual área você acha que me sairia melhor no primeiro momento? Eu vou deixar a live salva e você assiste, Débora, o início. Porque foi exatamente o que eu falei. Para recém-formado, via de regra, a neonatologia vai ser uma área muito fácil de entrar. Muito fácil de você começar, pelos pontos que eu falei. E agora eu falei do jeito errado. Então, qual é o jeito certo de você começar? Eu falo aqui para os alunos. A Bruna, que vai passar aqui atrás agora, olha lá. A Bruna quer porque quer comprar um ultrassom. Porque ela mexe com fisiatria e precisa fazer a imagem. Só que quanto custa um ultrassom? Qual a demanda? Então, assim, eles aqui são alunos da especialização em medicina e pediátrica, da pós-graduação. O que eu falo? Proibido fazer investimento antes da demanda. Primeiro você cria a demanda. Eu tô aqui, tô atendendo. O William chega para mim e fala que, cara, aqui na região não tem gente que mexe com dente. Você não mexe com dente? Não, eu não mexo com dente. Aí daqui a pouco eu chego ali no outro Daniel, Joana, você não mexe com dente? Porque aqui não tem ninguém que mexe com dente. A gente precisa fazer. Vi que tem a demanda, não tem ninguém que faça? Tá bom, vou mexer com dente. Vou fazer, vou falar, olha, quantos animais você tem? Tantos para fazer. Vou pro outro, quantos animais você tem? Tantos. Faço um levantamento de quantos animais tem aqui na região. Aí vou fazer a conta. Quanto que eu vou cobrar R$350 para fazer um dente. Beleza? A gente pode fechar aqui a cada 6 meses de mexer nesses animais? Pode. Então, eu já vou prospectar aquilo antes de gastar o dinheiro. Porque aí eu já sei que eu tenho aquela demanda. Cancelei, não vou querer isso aí. Outro detalhe, você vai arrumar outros clientes. Mas antes de fazer um investimento, você vê se o cliente precisa, se ele vai pagar, e aí você atende o mercado. É assim que funciona. Então, na neonatologia, para você começar, para você que atende com reprodução, adotar isso para você, para ter aqueles benefícios que eu falei, de ter estabilidade, de CT, rancho e MJ. Neonatologia mais reprodução pode ser trabalhado junto pelo mesmo profissional, é o melhor dos mundos. E Stephanie também, Stephanie famosa, tá aqui, deixa eu mostrar o povo que tá trabalhando ali, Stephanie aqui, ela faz isso. Ela agora é nossa mentora. Ela fatura 20 mil, mais de 20 mil nos últimos meses, com a reprodução e a neonatologia. Pergunta para ela como que ela começou. Pode mandar lá, mensagem no Instagram dela. Fala, Joana mandou eu te perguntar como é que você começou. E aí vocês mandem mensagem para ela. Podem mandar, depois que acabar a live. Eu trabalhei desde sempre com neonatologia e reprodução. Eu gostava da reprodução? Não. Mas eu fazia porque era uma forma de eu estar todos os dias no Aras. Eu acho que os temas dessa semana, inclusive, tem um tema que é bem sobre isso, da reprodução, como que você atua com o neonato. Então, qual o jeito certo de você entrar pela neonatologia, independente de você ser recém-formado ou de você estar em qualquer outra área, digamos assim. Com reprodução, com fisiatria, ortopedia, aconteceu com a Elô. A Elô entrou na pós querendo trabalhar com ortopedia. E ela conseguiu entrar no Aras, atende muito potro, recebe o dinheiro dessa clínica e, secundariamente, atende a ortopedia também. Porque é a especialidade, é o alto risco, até o cara confiar em você, fazer o seu nome, investimento alto, aquela história toda. É ruim. Então, você precisa entender hoje
que você precisa ser um investimento. Você, atuando na neonatologia de campo, do jeito que eu aprendi, vende solução. Qual que é a solução que o seu atendimento vende? Potro, vivo. Então, literalmente, a gente garante que o potro venha a termo. Simples assim. Esse é o objetivo. Como que a gente faz isso? Como que eu garanto que os potros venham a termo? Como que eu atuo? Como eu aprendi a fazer nesses 16 anos. Então, não tem... A base são 3 pilares. São os 3 pilares hipiátricos. A parte de controle sanitário, manejo nutricional e bem-estar. Dentro do bem-estar, tem 5 liberdades. Então, você tem que garantir isso. Tudo. Eu levei 16 anos aprendendo isso. Sem estrutura. Integrando os conhecimentos que a gente chega no caso dessa potrinha. Aqui, ó. O que aconteceu ali? O que elas estão fazendo ali agora? Ela já passou pela avaliação da inspeção. A gente fez histórico, anamnese. E aí chegamos na parte da avaliação clínica. A avaliação clínica, tô samando muito aqui na live. Deixa eu ficar mais no canto e botar o coisa para cá, o celular para cá, para vocês verem. Ela chegou aqui, nasceu, artrite séptica, desde o primeiro dia de vida. Eu vim atender, num sábado. Respondeu muito bem ao tratamento, ficou ótima. A partir dali, ela teve altos e baixos. Tratamento, melhorava. Piorava de novo, tratava e ficava nisso. Hoje, ela começou a luxar os 2 boletos dos anteriores. Colamos a ferradurinha com o extensor. Então, tudo que ela vem apresentando, a gente vai corrigindo. A égua não teve nenhum acompanhamento durante a gestação, durante o parto, a gente não preparou um piquete. Eu caí de paraquedas e vim fazer um atendimento para esse caso de uma potra doente. Então, o que está sendo afetado aqui? O pilar, uma das 5 liberdades do bem-estar, que é o terceiro pilar, que é estar livre de dor e doença. Ela não está livre de dor e doença. Eu fiz o acompanhamento clínico, neonatal, da forma precoce, de tratamento. Então, acompanhando, eu não deixei ela morrer. Só que ela ainda não está bem. Então, você tem que também continuar acompanhando até resolver o caso clínico a campo. Isso é uma regra. Para qualquer atendimento que você for fazer, resolva o caso. A resolução é vir a óbito? Está resolvido, morreu. A resolução é dar qualidade de vida? Você vai dar qualidade de vida, não tem o que fazer. Eu fiz uma cirurgia aqui de... Como é que é o nome da cirurgia que arranca o olho? Esqueci. De uma receptora, mãe de uma outra potrinha, que estava prenha. Então, só que ela estava muito incomodada, muito estressada, emagrecendo com aquele olho. Então, a gente fez a cirurgia, optou por fazer a cirurgia, tirou o olho, ela ficou bem. A potrinha nasceu, foi seguindo a vida, o resultado foi de carcinoma maligno, com chance de metástase. Então, assim, era dar qualidade de vida até determinado ponto. Era uma receptora, criou a potrinha e depois morreu. E a potrinha também foi tratada depois disso, porque ela perdeu a mãe cedo. Então, a gente também fez intervenção, fez plasmaterapia. Por quê? Porque eu trabalho com os 3 pilares. Então, tudo dentro desses 3 pilares, a gente vai tratar para manter o bicho vivo. Então, agora o que a gente está fazendo? A Bruna veio fazer uma avaliação da parte da fisiatria mesmo, da potrinha como um todo.
fazer ajuste quiroprático, ver o que está tenso, o que pode mexer, o que não pode. E a gente está fazendo ali a resolução clínica, que é recorrência de inchaço de articulação. A gente fez imagem de raio-x porque aí sim a gente precisa de respostas. Aí eu preciso da imagem. Por isso que o dono faz quando eu falo. Porque agora é hora de fazer um hemograma. No início não era, eu sabia que ela tinha uma infecção. Se está clínico, se está evidente, eu não preciso de um exame. E aí tratei. Não melhorou, está tendo alguma... Vamos fazer um hemograma para ver aqui o que está acontecendo. Porque ela está aparentemente bem, clinicamente bem. O que tem por trás disso? O hemograma trouxe respostas. Fizemos um tratamento mais prolongado, porque uma infecção bacteriana. Tratamos. Depois, um hemograma com leucometria global muito menor. E aí, agora o próximo passo, reabilitar ela, a parte locomotora. Então, clinicamente, a gente trata o que está vendo. E faz o que precisa de exame complementar para dar respostas que a gente não consegue com a clínica, que são poucas. Débora, com certeza foi falta de colostragem. A artrite séptica lá atrás, no início. Isso tem que ser corrigido. Isso daí é o básico que vai ser feito. Essa foi a origem inicial. E depois, eu não sei se alguém acompanhou pelos stories o caso dela, da ferida. A nossa dificuldade em fazer a ferida dela cicatrizar, porque a gente não conseguia fechar de jeito nenhum. Aí todo mundo mandando mensagem. Passa tal coisa, passa tal remédio, já usou não sei o quê, pele de tilápia. E são sim boas soluções, só que se você não faz o básico na ferida, não adianta. Se a ferida não está fechada, se imediatamente depois que a gente limpa, a potrinha deita, porque ela não consegue ficar em pé, e não tem uma cobertura para aquela ferida, não adianta, não existe nenhum remédio milagroso, pode ser o melhor do mundo. Não vai fechar aquela ferida. Então a gente penou para quê? Para arrumar uma forma de fechar. Conseguimos fechar, a ferida vem diminuindo. Inclusive, vou postar lá nos stories a foto da ferida dela de hoje. E é isso. Então, atuar na neonatologia, por que ele está mantendo até agora? E agora, final de estação, o que a gente pode oferecer ainda para o cliente? Acompanhamento de todos os animais. Aqui não é só por isso, o acompanhamento durante a gestação até ajuda na colostragem, mas no caso dela, ela nasceu saudável e ficou separada da égua nas primeiras horas de vida. Então não adianta você fazer um acompanhamento ótimo na gestação e na hora do parto ela não está num lugar seguro, seco, sem água, sem barranco, sem uma cerca que ela consiga passar por baixo, e ela deita e vira para o outro lado da cerca e não mama o colostro. É esse o resultado, por uma coisa extremamente básica. Então, o que a gente faz agora? Para evitar esses problemas, vamos trabalhar mês a mês, vamos ajeitar esse ambiente, vamos acompanhar a gestante. Não passo ultrassom. Eu não passo um ultrassom durante a gestação. Você não precisa ter. Eu te ensino a atuar na neonatologia sem depender de equipamento nenhum. O que você precisa ter é o estetoscópio, um termômetro, uma sonda gástrica de potro e um aparelho de glicose. Simples assim. Então, revisão, porque hoje demorou. A Autobelli me mandou fazer lives de 20 minutos. E eu estou fazendo sei lá quantos minutos. 40, 50 minutos. Nem sei quantos minutos eu estou aqui. Mas vamos então à revisão para a gente encerrar. Porque o webinar é segunda-feira, dia 13, próxima segunda. Então, seguinte. O que a gente viu aqui hoje? Expliquei como é que você, sendo recém-formado ou veterinário de reprodução, pode se tornar um investimento para o dono, com seus prós e contras de cada um. Falei do jeito certo de você entrar na neonatologia. Expliquei também o errado. Então, agora eu quero passar um exercício para vocês. Vocês vão pesquisar cursos de neonatologia que tem por aí e vão conferir o conteúdo programático desses cursos. Se tiver
o que eu falei, que era o jeito errado de você atuar na neonatologia de campo, vocês vão lá no meu direct e vão falar assim, bem que você falou. Não precisa citar nome de curso, não precisa nada. Só vai lá e fala. Porque eu falo com o Cauê, eu canso de estar certa. Então, vocês vão lá e me falam se isso é verdade que eu estou falando ou não. E se você quiser saber o mapa da neonatologia de campo, o que você precisa saber para atuar a campo com segurança dessa forma, sem estrutura, se inscreve para o webinário Neonato na Prática, na próxima segunda. O link está lá na bio. Esteja lá comigo ao vivo. Beijo para vocês. Ótima semana. Amanhã, meio-dia, estamos aqui de volta no Instagram. Espero ter ajudado.